Bem, essa foi uma semana cheia, né? E com alguns assuntos muito duros e com expressões difíceis para a gente, né? Ter que ouvir de quem estudou, de quem usa microfone de rede de televisão, que está diante de uma câmera para se dirigir a um tipo de pessoa, como são essas pessoas que construíram o Brasil, que construíram a nação, que continua construindo um povo maravilhoso, que é o povo brasileiro. Mas o que eu quero falar hoje, o assunto dessa semana, é sobre a pesquisa do Datafolha, não é? Datafolha, famosa Datafolha, de que subiu para 37% a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, você acredita? Eu não acredito. A Datafolha não tem razão nenhuma para que eu possa acreditar em qualquer pesquisa feita por ela, né? Até porque esses institutos de pesquisa no Brasil são comandados por pessoas de esquerda e essas pesquisas são feitas conforme o seu desejo, o seu sabor, o seu apetite, não é? Então, eu não acredito. Por que eu não acredito? Vocês se lembram da pesquisa de que Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições, ele perderia para qualquer um, ele iria para o segundo turno, foi debochado, foi escrachado no começo, né, renegado no começo, mas depois começaram a perceber que não tinha jeito mesmo, vinha o crescimento, e então eles começaram a afirmar, ele vai para o segundo turno, mas no segundo turno, dizia o Datafolha, perde para qualquer um. No segundo turno, o pobre do Jair Bolsonaro ganha só de bolos, né? Ele só vai ganhar de bolos, né? E de mais ninguém. Ele perde tanto para Marina, ele perde tanto para o Ciro, ele vai perder de tanto para o Alckmin, vai perder de tanto para Meirelles, vai perder para o Álvaro Dias. Então não perdia, ele perdia para todo mundo. Me lembro que isso me causou uma inquietação e eu fui me encontrar com Jair Bolsonaro no apartamento dele. Era uma época que eu estava com uma crise de rinite muito grande, ele também estava, eu estava com febre, ele também estava, e fui lá no apartamento dele e começamos a conversar. Eu falei, você percebe que tem alguma coisa estranha? O que eles estão colocando, porque já fazem 3 ou 4 dias que eles falam as mesmas coisas nos telejornais, de que o Datafolha mostra que no segundo turno você vai perder para qualquer um. Bom, qual é a intenção disso? Na minha cabeça, era colocar no inconsciente do brasileiro que no segundo turno ele ia perder para qualquer um. E eu dizia para Jair Bolsonaro, eles vão roubar a eleição no primeiro turno. Eles vão roubar a eleição no primeiro turno e vão levar a eleição para o segundo turno. E no segundo turno você vai perder, porque vai estar no inconsciente do brasileiro. O brasileiro não vai reagir, vai receber pacificamente essa notícia e de que você perdeu, simplesmente perdeu, já estava escrito nas estrelas que você perderia. Essa é a intenção. O que é que a gente deve fazer? A gente não tem como fazer nada. Nós lutamos pelo voto impresso. Você lutou aqui na Câmara, passou. Nós aprovamos no Senado, passou. Agora, o ministro Gilmar Mendes está dizendo, como presidente do TSE, que não vai fazer, não vai realizar o voto impresso. Então, a única coisa que temos que fazer é confiar em Deus. E esperar que Deus estenda a mão dele e continue nos conduzindo como nos trouxe até aqui. Estava Bolsonaro, estava Eduardo, né? Ele ficou um pouco, se retirou para o quarto dele. Eu falei, vamos orar. Vamos orar. Ele tinha tomado uma bezetacil, o Bolsonaro, estava com a perna um pouco inchada. Eu falei, eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. E nós oramos naquele dia ali. E Deus conduziu e chegamos aqui onde nós chegamos. Eu tenho consciência, Magno Malta, que a eleição foi ganha no primeiro turno, não foi ganha no segundo turno, que nós ganhamos no primeiro turno. E aí eu quero entrar na questão dessa pesquisa agora, quando eles dizem que ele cresceu e que a rejeição dele caiu em 10 pontos percentuais e a rejeição dele cai no Nordeste e ele cresce no Nordeste. Vocês se lembram, no segundo turno, eu fui todo para o Nordeste. E eu dizia, Jair, quando deu uma entrevista, diga que a nossa vitória virá do Nordeste. A surpresa, aliás, a palavra surpresa. Ele dizia a surpresa virá do Nordeste. Né?
E as razões pelas quais Jair Bolsonaro cresceu no meio de uma crise, no meio dessa pandemia, né, com esse esquema demoníaco armado para desgastá-lo, para atacá-lo, para destituí-lo do poder, não é? Satanizando o que ele falava, quando ele falava da pandemia, quando ele falava da solução, não é? Quando ele dizia que precisava verticalizar a economia, essa coisa horizontal ia quebrar, ia tirar a saúde da economia, mas precisava cuidar também do povo, então era preciso verticalizar para cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, não. O Supremo Tribunal Federal tirou o poder dele e devolveu o poder, devolveu não, entregou para os governadores, para os prefeitos, e eu tenho falado muito isso aqui, então não culpe Jair Bolsonaro por nenhuma catástrofe que tenha acontecido no Brasil. Jair Bolsonaro não participou delas, não é? Elas estão no colo dos prefeitos e no colo dos governadores, porque a ele coube só pagar a conta. Né? Pagar a conta. Pois bem, o Jair Bolsonaro, então, cresce. E eu quero dizer a vocês, senhores jornalistas, esse jornalista que chamou os pobres do Brasil de estúpidos, os pobres do Nordeste, de estúpidos. Estúpidos, é verdade, essa é a palavra, por conta do crescimento e da queda da rejeição dele. Ora, eu acho que é muito mais do que o Datafolha deu. Mas é para que vocês percebam que não é a pessoa. Isso ficou bacana porque não está mostrando que é um salvador da pátria. E aí o cara chama de estúpido por causa do auxílio emergencial. A minha pergunta é, qual que teria que ser a atitude de um presidente diante de um momento como esse, em que as pessoas foram trancadas em casa, recolhidas, sem emprego, as pessoas que estão na informalidade e aqueles que perderam seus empregos, sem ter como comer, qual seria a atitude? Não, ele não criou o auxílio para poder ter retorno politiqueiro, como vocês querem. Não, o auxílio foi criado por pura necessidade, no momento de drama do país, quando, senhor jornalista, esses governadores de esquerda que você defende, e esses estúpidos estavam passando fome, e os governadores vivendo nababescamente e fazendo escoar o dinheiro do Brasil, fazendo compras, o dinheiro, o suor da nação, compras de respiradores, compra de testes, sabe? E sem imaginar, sabe? Sem se preocupar que o dinheiro estava sendo jogado fora e eles tirando proveito dessa coisa sem qualquer tipo de licitação com essa história de decreto de calamidade. As pessoas perceberam. Eles venderam um monstro no processo eleitoral para as pessoas não só do Nordeste, porque quero avisar o senhor que chamou o pessoal do Nordeste de estúpido, que o auxílio emergencial foi para todo o Brasil. O Brasil inteiro recebeu o auxílio emergencial, não é? E continua recebendo, por pura necessidade dos brasileiros que foram empurrados, trancafiados dentro de casa, não é, para não trabalhar, e exatamente para chegar a um número absurdíssimo, né, de mortes, como vocês cantaram no primeiro momento, graças a Deus não veio, e eu duvido dessas 100 mil, duvido delas, para mim não passa de 30 mil, ali é muito médico a serviço da morte, a serviço de governador, a serviço de prefeitos, pessoas que partiram, não é, naturalmente, por conta de problemas qualquer da sua vida e que foram jogadas nesse bolo aí. Então, o crescimento de Jair Bolsonaro é porque cresce na nação o sentimento patriota. Vai crescendo o sentimento de amor à terra onde nasceu, ao seu torrão natal, sabe? Cresce o amor, cresce a expectativa de cristãos que majoritariamente são nesse país, sabe, de continuar tendo no poder alguém que seja cristão, alguém que seja patriota, alguém que tenha compromisso com valores, alguém que tenha compromisso, de fato, com o Brasil, e cresce também o nojo a essa esquerda. Cresce o nojo ao comunismo, cresce o nojo a vocês. Essa é a razão do crescimento. Não é que os pobres brasileiros são estúpidos, não. Eu sempre disse, o Nordeste é católico. O Nordeste é seguidor de Frei Damião, de Padre Cícero Juazeiro. O Nordeste é evangélico, o Nordeste é assembleano. Cada lugar tem uma igreja evangélica, uma igreja católica. O Nordeste nunca foi socialista, nem comunista, nem parte do Brasil. Isso é uma minoria. Agora, vocês os sufocaram com o império do medo, com a história do Bolsa Família. Agora,
agora num momento difícil, o presidente da República faz o auxílio necessário para alguém nesse país precisando e morrendo de necessidade. Aí vocês chamam de estúpido. Estúpido é você, senhor jornalista, que usou essa frase absurda para atacar as pessoas simples do Nordeste, ou as pessoas simples de todo o Brasil. O Nordeste está em todo o Brasil e todas foram alcançadas pelo auxílio emergencial da presidência da República. As razões pelas quais Jair Bolsonaro cresce e diminui a rejeição dele no Nordeste. Olha, a transposição do Rio São Francisco concluída para um povo que precisa de água, para um povo que precisa de plantar, acaba-se a cultura do carro-pipa, vai acabando, né? Esse cartel da cultura do carro-pipa, e tudo isso já deveria ter acontecido e aconteceu no meio de uma pandemia. Ora, é muito desapego de um presidente da República continuar realizando obras no país no momento em que o povo também foi socorrido pelo governo federal e governadores e prefeitos fazendo bandalheira. Então a razão do crescimento de Jair Bolsonaro é esse. E eu não acredito que foi 37%, nem caiu 10% a rejeição dele. Acredito que é muito mais, que foi muito mais, até porque o Instituto Datafolha, para mim, não tem a mínima credibilidade. Entregar os 10% na redução da rejeição dele e entregar os 37% no crescimento dele, porque não tinha como fazer diferente, mas pode acreditar que é muito mais. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar nas notificações para receber novos vídeos iguais a esse. Obrigado!